Chico Xavier um louco pelo fato de ele conversar com quem já morreu? Será que a gente pode conversar com quem já morreu? Tá maluco? Você tá conversando com quem já morreu? Que história é essa? Né? Esse cara deve estar louco, ele tá alucinado, dá uns remédios para ele, leva no psiquiatra. Será que devemos considerar, aí não só o Chico Xavier, mas uma pessoa ser considerada louca pelo fato dela conversar com quem já morreu? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Casos do Chico Xavier, histórias do Chico Xavier, tá bom? Toda quarta-feira no nosso canal, Casos do Chico Xavier, e no final do vídeo eu vou colocar aqui uma playlist, uma coletânea só de vídeos com histórias do Chico Xavier, ok? Vou beber minha água aqui. Então, vamos lá. Essa história, ela consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier. O autor é o Ramiro Gama. Vale muito a pena ler esse livro. E o título no livro é Segurança do Trabalho. Mas eu estou indo já lá no ponto que toca mesmo, né? Seria ele considerado louco por falar com quem já morreu? E a história é a seguinte. Eu vou fazer a leitura e nós vamos fazer os devidos comentários, tá? Então ele diz assim: atendendo às instruções do Emmanuel, Emmanuel foi o mentor do Chico Xavier nesse trabalho. Não confunda mentor com anjo da guarda. Nós temos vários mentores que trabalham conosco numa determinada missão. O nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, ele já é aquele espírito que nos acompanha durante a vida inteira, ok? O mentor, ele está numa determinada missão, num determinado objetivo. Não está o tempo inteiro necessariamente. E ele pode também se afastar para outros trabalhos. O anjo da guarda, esse sim está conosco. O Emmanuel, por exemplo, ele já entrou em processo de reencarne enquanto o Chico ainda estava vivo aqui na Terra. Né? Olha só, o anjo da guarda já não teria essa situação. Estaria com ele até o final da vida. Só para poder identificar isso aí direitinho, tá? Separar aí as coisas. Mas, atendendo às instruções do Emmanuel, Chico iniciava os trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, né? A cidade natal dele, às 8 da noite. E encerrava às 10 da noite, enquanto ele frequentava sozinho a instituição. O Chico abriu a casa espírita e durante um bom tempo a única pessoa que frequentava essa casa espírita era o próprio Chico Xavier. E ele ia lá, ele estava lá, sempre naquele dia, naquele horário. Isso já deixava as pessoas assim: esse cara está sozinho aqui, ele fica aqui sozinho, que coisa estranha, né? Vamos continuar. O Chico fazia a prece de abertura, orava, depois lia páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e comentava em voz alta para os desencarnados. Eu estou colocando aqui na descrição, tá, o link do Evangelho no Lar. É um outro site que eu tenho só de Evangelho no Lar. Toda sexta-feira eu coloco um novo estudo do Evangelho no Lar para você. O passo a passo do Evangelho no Lar, o vídeo com o Evangelho no Lar, tá? O texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, tudo mastigadinho. Tá aqui na descrição o link para o Evangelho lá. Entra lá que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Mas, e uma das coisas que se fala no Evangelho lá é que ele deve ser feito em voz alta. Desculpa, mesmo que você esteja sozinho. Por quê? Porque muitas vezes os espíritos, eles estão acompanhando o estudo, e eles estão ouvindo você, ok? Mas Sérgio, mas o espírito, ele não pode ouvir também os outros espíritos que estão ali juntos? Nem sempre. Dependendo do padrão vibratório e da frequência vibratória dele, é igual uma estação de rádio, ele não consegue ouvir, ok?
Então é como se fosse assim, quer ver? Imagine que nós temos aqui um rádio do meu lado. E aí, para o rádio pegar, você tem que sintonizar numa estação tal, para você pegar as músicas daquele rádio. Mas, por outro, se você sintonizar na estação certinha, você vai ouvir as músicas daquele rádio. Mas uma coisa é certa, sintonizado ou não, e até se o rádio estiver desligado, eu que estou do teu lado, você vai escutar eu falando. Então, por isso se faz o evangelho no lar em voz alta. Às vezes o espírito ele pode captar sim a transmissão, né, ou o estudo lá do plano espiritual. Mas se ele não consegue, ele pelo menos consegue escutar aqui de mim, que eu estou do lado dele. Por isso ele é feito em voz alta. Nessa comparação aí que eu fiz, né, foi um exemplo aqui que eu inventei agora, espero que tenha dado para entender aí um pouquinho essa história do rádio, tá? Mas vamos lá, então, o Chico falando em voz alta, e as pessoas da família indagavam, né? Que coisa doida ele ficar falando sozinho, né? E aí o Chico Xavier ele explicava, ele falava, é porque tem muitos espíritos frequentando a casa. São espíritos que chegam desconsolados e tristes. E o Emmanuel, ele afirma que a obra da evangelização é necessária para todos, sem exceção, encarnados e desencarnados. Não podemos parar. E aí uma certa noite, uma senhora desencarnada, que morreu lá em Pedro Leopoldo, estava conversando com o Chico no salão do centro. E aí o Chico, né, aparentemente quem olhava para o Chico, via o Chico sozinho e conversando. E o Chico falando, né, tenhamos fé em Jesus, minha irmã, não se desespere, com a paciência alcançaremos a paz. Né? Afinal de contas, sem calma, tudo vai acabar piorando. Com o tempo, a senhora vai ver, né, que tudo está certo como está. E era só o Chico falando. Quem olhava ali via assim, esse Chico tá doido, o cara tá sozinho ali, falando sozinho, conversando, né? A conversação prosseguia, quando uma das irmãs do Chico Xavier, escutando aquilo debruçada na janela, aí ela perguntou, né, em voz alta, ô Chico, você está conversando com quem? Aí o Chico fala, eu estou conversando com a dona Chiquinha de Paula. E aí a irmã do Chico fala, que história é essa? Dona Chiquinha já morreu. Aí o Chico fala, isso é o que você pensa. Ela está bem viva. Estava conversando com ele, né? A irmã do Chico, alvoroçada, ela saiu e começou a contar para todo mundo, né? Saiu contando para todo mundo o que estava acontecendo. O Chico deve estar maluco. E aí outras irmãs do Chico, outra falando, né? Tem que medicar ele, tem que socorrer ele. E outras irmãs, já com uma lucidez maior, falaram assim, né? Que o Chico estava trabalhando e ele estava fazendo correto todos os dias. E aí veio uma questão, né? Seria justo dar por louco um irmão que é amigo e que é útil? Você vai dar por louco a pessoa que só faz o bem, que só ajuda, né? Que é caridosa. Peraí, o que será que é essa loucura ou não, né? Então, ficou estabelecido em família que enquanto o Chico estivesse firme no seu trabalho, fazendo bem, praticando coisas boas, ninguém ia considerar ele um alienado mental. Desse modo, o Chico costumava dizer que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tinha sido para ele a melhor segurança, né? Quando questionavam a sanidade mental do Chico Xavier, por ele conversar com quem já morreu, o pessoal via, peraí, primeiro, ele vive praticando bem. E aí vem uma outra grande questão também, né? Muitas vezes, quando você conversa com aquele espírito, ele te dá sinais e te dá prova de que é mesmo aquele ali. Isso é um fato. Eu vou contar para vocês uma história que eu vivenciei, no caso com a minha mediunidade, que está longe de ser igual à mediunidade do Chico, e isso foi de um primo meu que desencarnou nos anos 90, num acidente de carro, em Portugal, quando ele tinha se formado na Marinha, que vai fazer aquela viagem de ouro, tá? E muitos anos depois, isso foi em 95, acho que foi em 95, por aí, isso foi em 92, por aí, tá? E o que acontece? Em 2000 e pouco, na casa dessa minha tia, eu psicografo a mensagem desse meu primo.
E aí o que ocorre? Nessa mensagem, poderia estar vendo. Era um primo assim, um familiar, sabe aquele familiar que você só se vê no Natal? Oi, tudo bom? Vamos combinar alguma coisa? Vamos, a gente nunca combinava nada. Né? Na prática era bem assim, raramente a gente saiu. Se a gente deu 10 saídas juntos, foi muito, numa vida inteira. De sair junto, me lembro na infância, depois dos 10 anos de idade, acho que a gente... Uma vez ele tinha uma casa de praia, que eu ia de vez em quando, mas de sair mesmo, passear, muito pouco. Foram 10 saídas, foi muito. Então, pouco contato. Mas ele manda numa psicografia, ele tinha 2 irmãos, e ele fala, né, diga para aqueles moços que eu os amo. E eu vou psicografar, na hora de eu botar o C cedilha da palavra moço, a minha mão travava. E travava, eu falando, tá errado, eu queria botar o C cedilha, tá errado, minha mão travava. Eu falei, vai travar, vai ficar assim mesmo. Vai ficar, né? Diga para aqueles mocos que eu amo, então, né? Tá bom. E quando a minha tia recebe a mensagem, ela começa a se emocionar. Porque eu achava que era moços, falando referente aos irmãos, mas era mocos mesmo. Porque o militar gosta, volta e meia, o militar fica chamando o outro de mocorongo. Então ele chamava os irmãos de uma maneira de brincadeira de mocorongo. Aí ele, para abreviar, ele chamava de moco. Olha só que coisa, né? Então, foi uma questão de você entender. Outra vez, já passado um bom tempo, chega esse meu primo conversando comigo e ele diz assim, diga para minha mãe que hoje é uma data muito importante. É uma data muito importante. E eu fiquei quieto, né? Eu fiquei assim, caramba, será que é aniversário dele? Ou será que é aniversário da minha tia e eu não sei? Que eu nem me lembrava das datas do aniversário. Eu até liguei para minha mãe e perguntei, é aniversário de alguém? Aniversário de casamento? Ou alguma coisa assim, né? E não era nada. Mas vamos lá, mandou esse recado, eu vou falar para minha tia. Eu falo com ela, a minha tia num primeiro momento, não, hoje é um dia comum, né? Eu fiquei, caramba, né? Fiquei quieto. Meia hora depois a minha tia me liga e fala assim, hoje é uma data importante. Essa é a data, a última vez que eu vi ele. Foi no dia que a gente foi, que ele embarcou lá, né, no navio, e para nunca mais vê-lo novamente. É uma data importante. Então, muito cuidado quando alguém fala também que está vendo alguém ou não, porque tem gente que é espertalhão, tem gente que quer adquirir a tua boa fé para se aproveitar de você, às vezes querer ganhar um dinheiro em cima de você. Cuidado com isso também, tá? Tem muita gente que se diz que é médium e que na verdade é espertalhão, ou às vezes é até médium sim, e está recebendo informação de espírito brincalhão aí, tá? Tem que ter o cuidado, mas nesse caso que eu vivenciei com o meu primo, você vê, ficou muito claro que eu não estava conversando, falando com as paredes. E no caso do Chico Xavier, mais ainda, né? Pelo amor de Deus, eu sou muito pequenininho do lado do Chico Xavier, né? Então é uma história aí para a gente poder entender, analisar. E se você ouve vozes, pense até que ponto não seria uma mediunidade antes de você categorizar como loucura, ok? Faz um contato com a gente. Você quer o meu WhatsApp para conversar sobre isso? Ó, 21, o meu WhatsApp do Brasil, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Se você quiser conversar sobre isso, trocar uma ideia, a gente pode conversar também, no que a gente puder ajudar, estamos aí às ordens. Combinado então? Por hoje é isso, conforme prometido aqui, ó, a playlist, um monte de histórias do Chico Xavier. Amanhã tem mais vídeo aqui no nosso canal. Fique com Deus, tchau, tchau!